Olá, estamos aqui hoje para falar sobre podcasts, porque eu amo de paixão, escuto vários, sigo muitos, escuto o dia inteiro enquanto eu tô trabalhando, no banho, quando eu tô lavando louça, arrumando a casa, assim, uma viagem mais longa pra fazer. E eu já comentei em alguns vídeos no meu Instagram de podcasts que eu gosto de escutar, mas muita gente não sabe ainda o que é podcast, ou então sabe que é podcast, mas não tem ideia de programas legais pra seguir, então estou aqui hoje para falarmos deste assunto. E antes de mais nada, caso tu não saiba o que é podcast, eu vou tentar explicar um pouquinho. Podcast é como um programa de rádio, só que tu escuta ele a hora que tu quiser, no teu celular, no teu tablet, no computador. Pensa no YouTube ou na Netflix, só que focado em áudio. Então, ao invés de tu abrir o aplicativo do YouTube para ver um vídeo de um dos canais que tu segue, tu vai abrir um aplicativo para podcasts, para escutar os podcasts que tu assina. E aí dá pra fazer streaming, ou então tu pode baixar os episódios pro celular pra poder escutar eles quando tu estiver offline também. Quando eu vou viajar, por exemplo, ou vou ficar muito tempo no carro, muito tempo no ônibus, muito tempo no avião, o que eu faço é, enquanto eu tô em casa, com o Wi-Fi de casa, eu baixo o maior número de episódios que eu posso e aí depois eu vou escutando tudo sem precisar gastar o meu pacote inteiro de 3G. E uma coisa muito legal é que tem podcast de todo tipo de assunto, então qualquer coisa que te interesse, provavelmente existe um podcast sobre aquilo. Tem podcast sobre séries, sobre filmes, podcast sobre notícias, sobre cultura, podcast até que te ensina uma língua nova e tem podcast sobre crimes reais, que são os que mais me interessam e os que eu mais gosto de escutar. Infelizmente, essa coisa no Brasil ainda não tá super difundida, não tem um público muito grande, então eu ainda não consegui encontrar podcast de crime real em português. Todos os que eu escuto são em inglês, porque eles são australianos, ou americanos, ou britânicos. Mas sei lá, vai que uma pessoa que tá assistindo isso aqui, ela conhece um podcast brasileiro sobre crime, porque na boa, a gente tem várias histórias interessantíssimas aqui no nosso país. Se tu souber de alguma coisa, me avisa, ficarei super, super feliz. Mas não se preocupem, porque eu vou dar dica de podcasts bem legais, brasileiros. Inclusive, o que eu mais gosto e o que eu mais fico ansiosa por escutar toda semana, ele é brasileiro. E eu já vou falar dele, mas antes vamos falar sobre os aplicativos que a gente pode usar para escutar os podcasts. E eu acho que eu tô falando a palavra podcast demais nesse vídeo. Acho que eu nunca falei tantas vezes seguidas podcast. E aí, como é que faz para escutar? Então, não é, assim, absolutamente necessário que tu tenha um aplicativo no teu celular. Mas o aplicativo ajuda muito porque ele organiza as tuas assinaturas, ele te avisa toda vez que tem um episódio novo, então é legal por isso. Mas se tu não quiser baixar um aplicativo, também tem outros jeitos. Dos aplicativos que eu uso ou já usei, o meu celular é um iPhone, então eu uso o aplicativo próprio dele, que já vem instalado no celular quando tu compra, é o aplicativo Podcasts. E além dele também, durante um tempo, eu usei o SoundCloud. Ele tá disponível pro iOS e também para celular Android. Mas existem outros, mas eu não vou falar deles porque esses eu não conheço, não usei, enfim. Tem o Deezer, tem o Stitcher. Hoje em dia também dá para escutar podcast no Spotify, então além de escutar música, tu também pode procurar por podcasts lá. Ainda é uma coisa meio nova, então nem todos os podcasts que eu vou falar aqui estão disponíveis no Spotify, mas é mais um jeito, é até mais prático. Eu sei que muita gente aqui tem conta lá. E assim, se tu não tá a fim de te comprometer agora, tu não quer baixar um aplicativo, tu só quer ver qual é, dar uma olhada, escutar alguma coisa, sem se comprometer tanto, dá pra escutar podcast direto no navegador do celular, do computador, do tablet, porque quase todos esses podcasts, ou todos, eles têm um site oficial, onde tem informações sobre o podcast, tem informação de contato, também tem um arquivo com os episódios passados, e aí tem um playerzinho, né, tem o playerzinho daquele episódio, tu vai lá, só clica no play e começa a escutar. Outra opção também é que o SoundCloud, além do aplicativo, tem o site, então tu entra lá em soundcloud.com, joga o nome do podcast que tu quer escutar e aí vai aparecer uma página com todos os arquivos daquele podcast. No site e nos aplicativos normalmente também tem listas assim dos mais escutados, dos mais populares, tem listas dividindo os podcasts por tema, então tu também pode explorar dessa maneira. É bem simples de usar, eu vou colocar uns screenshots aqui dos aplicativos do meu celular, dos sites para vocês verem como não é nada assim super complicado, pelo contrário, é bem fácil. E ok, agora vamos falar dos podcasts que eu amo. Eu sigo muitos, mas assim, muitos mesmo. Então eu não vou falar de todos, porque senão a gente vai ficar aqui
até amanhã, e né, quem é que tem tempo pra isso? Eu vou falar dos que eu mais gosto, mas não se preocupem porque eu vou fazer uma listona e vou deixar aqui embaixo no box de informações e também no post lá no blog a lista com todos eles, com o link pro site de todos eles ou a página deles no SoundCloud. Então, além dos que eu comentar aqui, se tu te interessar por outros, tem onde encontrar a informação. E assim, eu não estou só dizendo isso. Eu odeio, por exemplo, quando eu tô vendo um vídeo e a pessoa diz, tem todos os detalhes no box. Aí tu vai lá, abre o box, não tem nada. Odeio isso, então, real oficial, estará tudo aqui embaixo. Serião. Eu espero que esse vídeo não fique muito maçante. Então vamos passar da parte técnica pra parte divertida mesmo, que são os podcasts. O que eu mais gosto, o que eu mais amo, o que eu fico assim, feliz quando eu recebo a notificação de que tem capítulo novo, episódio novo, é... Os episódios, eles são lançados semanalmente, na quinta-feira, agora eu não lembro o horário, mas é algum horário da tarde. E eu queria ser amiga dessas pessoas, de verdade. Queria muito ser amiga dos apresentadores, a Marina, o Felipe e o Samir. O Felipe, pra quem segue o site Papel Pop, talvez conheça o Felipe, porque ele é o criador do Papel Pop. E o Felipe, inclusive, é meu preferido, porque ele não tem muita paciência com certas coisas, então, assim, eu me identifico muito. E além do elenco fixo, além da Marina, do Felipe e do Samir, eles também trazem convidados. Tem convidados ótimos. Se puder escutar os episódios com a Jana Rosa, do Agora Que Sou Rica, esses são os dos mais engraçados. Também tem um episódio maravilhoso com a Titi Vidal, que é sobre o horóscopo 2018. Então agora eu sei o que significa ter sol em gêmeos, ascendente em touro e lua em peixes. Foi muito esclarecedor, eu acho que eu já escutei esse capítulo umas 3, 4 vezes. Inclusive, vou deixar o link direto para esses capítulos que eu acho mais legais, vou deixar eles aqui embaixo para facilitar a vida de todo mundo. E o Wanda, o formato dele é assim, eles sempre começam o programa conversando sobre, sei lá, o que aconteceu na semana. Pois é, teve o carnaval agora, o que tu fez no carnaval? Eu fiz isso, fiz aquilo. Tem sempre um papinho legal no início e depois eles passam pros blocos. Então tem o bloco Meryl e Lotus. Meryl é aquilo que foi legal nos últimos tempos. Meryl de Meryl Streep, porque Meryl Streep é top. Topzera. Lotus de Lotus Tour, da Christina Aguilera, que talvez nem todo mundo lembre, mas Lotus Tour foi uma furada, flopou total, então Lotus é tudo aquilo que foi ruim. Então as pessoas dão Meryl porque elas acharam bacana, dão Lotus porque elas não acharam tão legal assim. E depois também veio o Interessante Ney por causa da Britney. No Interessante Ney as pessoas falam sobre livros Ney, filmes Ney, seriados Ney, exposições Ney, tudo Ney, que foi legal e que eles acham que vale a pena recomendar. E aí vem a melhor parte do podcast, que é o Ajuda Wanda, quando os Wanders mandam suas perguntas, mandam suas dúvidas, pedem ajuda pra resolver algum caso. E às vezes tem uns casos muito cabeludos, tem umas coisas que a pessoa fica assim, passada. E os conselhos são ótimos. E ok, agora que eu já fiz a pirâmide Wanda, vou passar para outro podcast que eu acho muito legal. Também é brasileiro, chama Mamilos, ó que nome maravilhoso. E Mamilos é um podcast mais informativo, eles pegam temas que estão bombando nas redes sociais e aí eles entram no assunto mais detalhadamente. Eles gostam de descrever o Mamilos como jornalismo peito aberto. Sacou? Mamilos, jornalismo peito aberto. São duas meninas que apresentam, elas são maravilhosas. Eu acho a voz delas tão tranquilizante. E aí tratam de assuntos, assim, desde o sistema carcerário no Brasil, até AIDS, até câncer, até gordofobia. O último episódio foi sobre gordofobia. Tiveram uns convidados muito legais. O papo rolou, assim, de uma maneira mara. Eu me senti mais esclarecida sobre o assunto. Foi informativo, foi interessante, foi ótimo. Então também vou deixar o link para esse episódio aqui. Mamilos é joia, então se tu quer aprender, abrir tua cabeça para algumas coisas, se tu quer informação com bom humor e o mais importante, com tolerância, Mamilos é ótimo. E dos podcasts brasileiros, no momento estes são os que eu tenho para recomendar. Agora eu vou começar a falar dos gringos. Eles são todos em inglês. Para quem tá aprendendo inglês, talvez seja legal, que é uma maneira de praticar, né? Não é mesmo? Os podcasts, todos os gringos que eu escuto a maioria são sobre crime, são sobre serial killer, são sobre cultos, estes assuntos mais pesadinhos, mas que eu adoro, sou fascinada, gosto de umas coisas esquisitas, enfim. E tudo isso começou, inclusive, meu amor por podcasts começou com um que chama Liar City. Liar City, eu vi ele, sei lá, eu tava assistindo na Netflix aquele talk show da Chelsea Handler,
E ele foi mencionado e eu tava sem o que fazer e resolvi dar uma olhada e foi aí que tudo começou, que as portas se abriram, podcasts entraram na minha vida e o Liar City ele é um podcast sobre mentiras e mentirosos. E muitas vezes, né, essas pessoas mentirosas, essas pessoas ruins, elas estão envolvidas em assassinato, umas treta, umas coisas que não são muito legais. E os apresentadores, eles falam de uma maneira calma, pausada. Então, assim, se tu tá aprendendo inglês, não é um podcast que as pessoas falam em cima das outras, sabe? Dá pra entender melhor. O único problema desse podcast é que eles não atualizam há muito tempo, porque esses dois caras, eles não vivem do podcast, então eles têm outras coisas pra fazer da vida, outras preocupações, já sei lá, uns 3 meses que não tem episódio novo, mas por sorte o arquivo é grande, então tem muita coisa pra escutar. Eu já terminei de ouvir alguns episódios, até ouvi mais de uma vez, porque tem casos interessantíssimos, como por exemplo, um episódio, como é que era o nome? Right Next Door to Hell, que é a história daquele cara que raptou 3 meninas e manteve elas presas na casa dele durante anos, mas assim, anos, abusando elas, estuprando elas, maltratando. Uma delas, inclusive, acabou tendo uma filha dele, e a filha, quando elas finalmente foram resgatadas, a criança já era desse tamanho, já falava, já era uma pessoa. É uma história inacreditável que todos aqueles horrores estavam acontecendo naquela casinha lá em Cleveland. Ih, começou a chover agora, espero que o barulho da chuva não atrapalhe. Mas enfim, todas aquelas coisas estavam acontecendo naquela vizinhança e ninguém viu, ninguém ouviu nada. As meninas conseguiram se salvar porque uma delas deu um jeito de escapar, chamou ajuda. Mas assim, é uma história muito louca. Então esse é um capítulo que é legal, vai ter o link pra ele aqui embaixo. Também tem um capítulo sobre o Michael Jackson que eu achei muito interessante, deixarei o link aqui. E um outro sobre o culto Heaven's Gate, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um culto que eles acreditavam em extraterrestres e coisas assim, que na época virou notícia porque lá na casa onde todas as pessoas do culto moravam, eles se mataram, teve um suicídio coletivo. Tava todo mundo vestidinho com a mesma roupinha, o mesmo tênis, assim, bizarro. Então, Heaven's Gates também é um episódio legal, vou deixar o link aqui embaixo. E depois que eu terminei de escutar todo o arquivo de Liar City, aí eu fui pro Google, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aí, né, joguei ele no Google. Podcasts, crime real, serial killers, blá blá blá. E o que me apareceu foi The Last Podcast on the Left, que é assim, é dos podcasts sobre crime o que eu mais amo. Eles não tratam só de crime e serial killer, eles também têm alguns episódios sobre cultos. Teve agora uma série em 5 partes sobre Jonestown, que é assim, ó, incrível. Eu não sei se vocês conhecem aquela expressão Don't drink the Kool-Aid, ou em português, não tome o que suco. É por causa de Jonestown, porque 900 pessoas cometeram suicídio em massa tomando o suquinho envenenado. Elas passaram por uma lavagem cerebral durante anos, a ponto de, assim, uma mãe dar o que suco pro filho e depois ela mesma tomar o que suco, aquela coisa, 900 pessoas. É bizarro. A história do Jim Jones, que era o pastor, o reverendo que conseguiu pegar essa gente toda, é uma coisa, é de filme. E ele, inclusive, não sabia, mas o Jim Jones, ele passou uma temporada no Brasil, descobri por causa do podcast. Ele foi a Belo Horizonte, porque no início ele começou assim, legal, ele queria ajudar os menos favorecidos. Ele fez um trabalho legal nos Estados Unidos, na época a segregação lá era maior, então, tipo, tinha igreja pra negro, igreja pra branco, ele queria unir, né, todo mundo. Tinha essa proposta bacana, então começou de uma forma legal, mas é aquela coisa, a pessoa vai ficando cada vez mais cheia de si, vai ficando meio paranoica, e aí vira um monstro. Vou deixar link pra tudo aqui embaixo, não se preocupem, mas então, The Last Podcast on the Left é apresentado por 2 humoristas e um radialista, e eles são muito escrachados mesmo, eles fazem piada de tudo, eles fazem piada dos serial killers, da polícia quando a polícia faz cagada, eles só não fazem piada com as vítimas, com as famílias das vítimas, então assim, eles tratam daquele tema que é super pesado, horroroso, com humor. Eu sei que parece esquisito. A pesquisa deles é muito boa, eles fazem uma pesquisa intensa de ler livros, entrevistas, assistir documentários, então é uma coisa bem embasada, tem muito detalhe. Quando eles falam, por exemplo, de serial killer, eu gosto de saber da vida dessa pessoa, tipo, antes dele começar a matar geral, como é que foi a infância dele, como é que era a família dele, como é que ele era conhecido pelos outros, então tem sempre disso, tem sempre muito disso. E pra quem acabou de assistir Mindhunter, aquela série maravilhosa da Netflix, nela aparece o Ed Kemper, e eles têm 2 episódios sobre o Ed Kemper, que são bem legais, então link aqui embaixo pra ir direto lá, caso tenha assistido a série e ficou curioso, quer saber mais sobre o caso do Ed Kemper, passa lá.
O último podcast que eu vou comentar, eu descobri ele escutando The Last Podcast on the Left, porque o pessoal do The Last Podcast on the Left fez um programa em parceria com as meninas do My Favorite Murder. Este podcast também é muito legal, então eu escutei esse programa que fizeram juntos, me interessei e fui atrás do podcast delas. Esse podcast ele é apresentado pela Karen e pela Georgia. Gostaria muito de ser amiga delas também. E ele é legal porque elas gravam na casa da Georgia, então elas estão sentadas ali na sala, conversando com os microfones, e é bem essa vibe, entendeu? Sentada, conversando. Miga, deixa eu te contar essa história muito louca. Também é um podcast bem humorado, elas não são tão escrachadas como o pessoal do The Last Podcast on the Left, mas é legal, assim, elas sempre começam, a primeira meia hora de podcast é só elas falando besteira, tipo, ai, como é que foi a tua semana? Ah, comprei uma blusinha nova que foi ótimo, então, sei lá, minha consulta com o psicólogo essa semana foi meio estranha, ou fui visitar minha irmã, então elas ficam horas falando daquilo, e aí depois é que elas entram realmente nos casos, cada uma traz um caso diferente pra apresentar, e aí elas vão, então, uma vai primeiro, vai lá, conta o caso, a outra reage, né, tipo, não acredito, ele fez isso mesmo? Que bafo. Aí depois a outra vai lá e conta, e sempre termina o podcast com o Elvis, porque a George, ela tem 3 gatinhos, inclusive sigo eles no Instagram. Um deles é o Elvis, e o Elvis é um siamês vesguinho. Gente, ele é vesguinho, coisa mais fofa. A coisa mais... O Elvis, ele tem um truque que ele faz, não é bem um truque, mas ela ensinou ele, toda vez ela pergunta, Elvis, quer um biscoito? E aí ele faz, miau! Então, né, depois elas falarem de um monte de gente que foi assassinada, coisas horrorosas que aconteceram, elas pelo menos terminam sempre o episódio com esse momento um pouco mais leve do Elvis miando pelo biscoito. É fofo, é um amor. E elas também têm tiradas ótimas, e elas têm um grupo de fãs muito grande. As pessoas vão lá e põem aquela frase, faz um pôster com aquilo, uma ilustração. Tem uma que eu adoro que é tipo, get a job, buy your own shit and stay out of the forest. Né? Arranje um emprego, compre as suas coisas e fique longe da floresta, porque nada de bom acontece na floresta. A floresta tem cobras e pessoas que provavelmente vão querer te matar. O lema delas, inclusive, é Stay sexy, don't get murdered. Fique sexy, se mantenha sexy e não seja assassinada. Adoro, amo, acho elas divertidíssimas. Gostaria mesmo de ser amiga delas na vida real. Na real, a gente é amiga, elas só não sabem ainda. E é isso, esta é a minha listinha de podcasts preferidos. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre como escuta, como faz, deixe um comentário aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem sugestões de podcasts, por favor, manda pra cá. Super aceito, porque às vezes falta. Eu escuto tanto que às vezes falta. E, ok, já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!